Começamos o grande debate com mais um capítulo da guerra entre Israel e o Hamas. Após a escalada da violência em Gaza, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, voltou a pedir um cessar-fogo durante o pronunciamento no Conselho de Segurança. Ele também cobrou uma ação mais efetiva da ONU na solução do conflito. Posso repetir o óbvio, mas repetirei. Não é possível haver resgate e assistência humanitária sobre bombardeios. E se não agirmos agora, quando agiremos? Quantas vidas mais serão perdidas até que saiamos da retórica e cheguemos à ação? O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu descartou a possibilidade de um acordo de cessar-fogo com o Hamas e comparou o pedido a uma rendição. Os Estados Unidos não concordaram em cessar fogo depois de Pearl Harbor ou depois do acontecimento terrorista de 11 de setembro. E nós não estamos dispostos a um cessar-fogo depois do atentado terrorista de 7 de outubro. Um pedido de cessar-fogo nesse momento seria nós nos rendermos ao terrorismo, ao Hamas, ao barbarismo, à barbárie. E isso não acontecerá. Zé Eduardo, o Brasil deixa a presidência do Conselho de Segurança da ONU nesta terça-feira com um saldo de 4 resoluções rejeitadas e sem conseguir nenhum avanço. Mauro Vieira apontou a ineficiência do Conselho e o classificou como uma vergonha. Ele tem razão? Muito boa noite. Bem, boa noite, Nelo. Boa noite, Caio. Infelizmente, eu acho que a realidade está posta para quem queira ver. O Brasil fez o possível para articular uma manifestação do Conselho de Segurança que propusesse um cessar-fogo. Não é um cessar-fogo que equacionaria definitivamente a disputa. É um cessar-fogo humanitário para salvar vidas, para levar feridos, para entrar alimentos, para entrar medicamentos. E disse muito bem o ministro Mauro Vieira, ou seja, é impossível eu ter alguma possibilidade de ação humanista numa área conflagrada debaixo de tiro, debaixo de bomba. Não é possível. Então, o cessar-fogo ele tem uma dimensão pacifista imediata, ou seja, ninguém acha que esse cessar-fogo vai acabar com a guerra ou acabar com o litígio. Não, é parar para socorrer pessoas inocentes, é só isto. No entanto, o senhor Benjamin Netanyahu negou essa possibilidade. Como o próprio Estados Unidos já havia feito uma nota, não havia votado na nota do Brasil, claramente inventando um pretexto para se somar a essa postura de Israel de não querer um cessar-fogo. Achei péssima essa situação que foi defendida pelo governo de Israel, inclusive com um agravante. O senhor Benjamin Netanyahu ele cita como exemplo os Estados Unidos da América. Ele disse, olha, os Estados Unidos da América não cessou o fogo depois de Pearl Harbor. Sim, não cessou o fogo. E depois soltou 2 bombas atômicas, matando milhares de pessoas no Japão, em Hiroshima e Nagasaki. Esse é o exemplo a ser seguido? É esta a referência? Ou seja, não vou fazer cessar-fogo e vou exterminar a população dessa forma, como fez os Estados Unidos da América na Segunda Guerra Mundial em relação ao Japão? Ora, é muito ruim essa colocação. Acho que, independentemente das pessoas terem lado, do lado de Israel, do lado do Hamas, há um lado que é o lado humanitário, que eu preciso ter um cessar-fogo para socorrer pessoas, para proteger aquelas pessoas que não têm nada com isto e estão sofrendo. Achei curiosa também a colocação do senhor Benjamin Netanyahu, quando fala assim, não, os civis acontece, mas claro que vai acontecer numa guerra, mas não nessa dimensão que está posta e sem auxílio. O que puder ser evitado de morte de civis tem que ser evitado em qualquer guerra. E, portanto, numa situação como essa, em que eu não tenho luz para hospitais, em que eu não tenho combustível, em que eu não tenho alimentos, em que eu não tenho nada, eu não vou parar o cessar-fogo numa perspectiva apenas humanitária. Ora, eu acho que isso é lamentável. Esse radicalismo é o que ensejou esta guerra, um radicalismo original do Hamas, que ensejou aquela catástrofe, aquela posição absurda, e as posturas radicais do governo de Israel, que nem cessar-fogo para fins humanitários está concordando. Então, realmente é lamentável. Nós estamos vendo um momento muito triste da nossa história, um momento muito triste em que o mundo polarizado sequer atenta para a necessidade de socorrer pessoas que estão sendo atingidas como vítimas de guerra. Caio, Mauro Vieira apontou a ineficiência do Conselho e o classificou como uma vergonha. Ele tem razão? Muito boa noite.
Muito boa noite, Leandro. Boa noite, Zé Eduardo. Olha, realmente a atuação do Conselho de Segurança da ONU pode ser descrita como uma vergonha. É uma vergonha que o Conselho de Segurança não reconheça de forma unânime que o Hamas é uma organização terrorista e que Israel tem que ter o seu direito à autodefesa respeitado nos termos do artigo 51 da Carta da ONU, que é claríssimo quando diz que nada pode prejudicar esse direito. Eu queria começar abordando a fala do Zé Eduardo sobre a comparação do Benjamin Netanyahu a respeito de Pearl Harbor, da Segunda Guerra e do fim da Segunda Guerra Mundial, que se deu pelo lançamento das 2 bombas atômicas. Vamos só retomar o que disse o primeiro-ministro israelense, aspas, os Estados Unidos não concordaram com o cessar-fogo após o Pearl Harbor ou o 11 de setembro, e nós não estamos dispostos a aceitar após o 8 de outubro. Claro que a comparação mais pertinente aqui é com o 11 de setembro. Qual que é o conceito de autodefesa? É de você neutralizar ameaças ao seu território e, mais importante, ao seu povo. No caso do 11 de setembro, mais de 3.000 pessoas inocentes morreram no ataque covarde às Torres Gêmeas, praticado por radicais islâmicos do grupo terrorista Al-Qaeda. O direito de autodefesa dos Estados Unidos, à época reconhecido pelo Conselho de Segurança da ONU, que abriu esse precedente, incluía a invasão de um país estrangeiro que dava abrigo a essa organização. Da mesma forma, é natural que Israel tenha o direito de adentrar território palestino ou território conflagrado para neutralizar a ameaça que o Hamas representa. Sobre a Segunda Guerra, só para não perder o fio da meada, vamos lembrar que o lançamento das bombas atômicas, né, um evento nefasto na história da humanidade, que teve aí mais de 200 mil fatalidades, ou cerca de 200 mil fatalidades, pôs fim a um evento que matou algo entre 40 e 50 milhões de pessoas, num contexto em que os japoneses agiam de forma terrorista, com kamikazes, lutando até o último homem, em que centenas de milhares de vidas estavam sendo perdidas de forma absolutamente desnecessária, incluindo a população civil japonesa. Precederam o lançamento das bombas atômicas, ataques aéreos a Tóquio, que mataram mais de 100 mil pessoas. Ainda assim, os japoneses não se rendiam e continuavam numa postura imperialista, supremacista, matando dezenas de milhares de soldados americanos. Isso é fato histórico. Mas o que diz o Netanyahu, né, sobre a situação de guerra, que é uma situação que nós lamentamos? Aspas. Ele diz o seguinte, é importante distinguir o certo do errado, ter discernimento, ter senso de proporção, ter razoabilidade, distinguir a execução de inocentes praticada pelo Hamas, execução de inocentes intencionalmente, deliberadamente, com requinte de crueldade, com intenção de praticar terror social e desestabilizar o Estado de Israel. Então, distinguir a execução de inocentes da morte incidental de pessoas em uma guerra. Essa é a diferença fundamental do que se está falando aqui. E ele traz um exemplo, ainda nessa comparação, só para amarrar, Leandro, que eu acho que vale a pena ser colocado aqui no debate público. Ele diz o seguinte: a sede da polícia nazista, a sede da Gestapo, seria bombardeada, mas os pilotos britânicos, os pilotos aliados, erraram o alvo e atingiram, infelizmente, um hospital infantil. À época, os aliados e ninguém disse que o nazismo deveria parar de ser combatido por causa desse acidente, porque eles sabiam o que estava em jogo. Da mesma forma, o terrorismo. Há outras formas de atender às necessidades de Gaza que não o cessar-fogo, inclusive soluções de corredor humanitário, especialmente aquelas que dependem do Egito. Mas isso a gente pode falar ao longo do debate. Caio, após a fala de Netanyahu, a Casa Branca disse que um cessar-fogo não é a resposta certa. Qual seria a resposta certa? Talvez em referência ao que eu falei no final do meu argumento. A própria CNN já denunciou algumas coisas com base em imagens de satélite. Eu recomendo que vocês vejam o documentário especial apresentado pelo Anderson Cooper, né, que mostra que na faixa de Gaza, que é uma extensão de terra de 40 quilômetros por cerca de 10 quilômetros de largura, às vezes menos, só nessa pequena faixa, mais ou menos o tamanho da Grande São Paulo, há 6 campos de treinamento de terroristas.
certo? Aí, o que você imagina? Falam muito, o Zé vive usando esse argumento, fala que faixa de Gaza é uma prisão a céu aberto. Já ouvi lideranças petistas compararem de forma insidiosa, de forma maliciosa, de forma absurda, né, faixa de Gaza com um campo de concentração, fazendo uma referência horrorosa, né, ao nazismo que vitimou aí no Holocausto tantos milhões de judeus. Enfim, já ouvi esse tipo de referência. O que ninguém fala é que em períodos de paz, como o que precedeu o 7 de outubro, dezenas de milhares de pessoas e de veículos transitavam entre a fronteira israelense com o território conflagrado dos palestinos, inclusive indo trabalhar em Israel e retornando para os seus respectivos lares. Afinal de contas, as autoridades palestinas, aliás, as autoridades terroristas do Hamas, nunca desenvolveram a economia daquela região. Eles estão muito mais preocupados em criar uma plataforma terrorista. Então é o seguinte, quando você está em guerra com um território, com uma organização que controla esse território, é natural que você feche as suas fronteiras. Agora, o que é estranho? São as imagens de satélite, como eu disse, mostrarem, denunciarem que o Egito está erguendo um muro na sua fronteira com a faixa de Gaza. É de se estranhar. É de se estranhar muito, especialmente depois do presidente egípcio ter falado num discurso oficial no parlamento que ele se preocupava, né, com o esvaziamento humano da faixa de Gaza, porque ele não queria que houvesse o esvaziamento da causa palestina. E da mesma forma a gente vê pelas entrevistas do chanceler do Irã, que existe muito interesse em manter esse conflito aceso. Então eu acho que é uma questão de respeitar, né, o direito à autodefesa, né, e confiar nas autoridades israelenses. Afinal, é um dos exércitos mais poderosos do mundo. Eles teriam, sim, condição, numa área tão pequena, de promover um verdadeiro genocídio. Mas, nas palavras do primeiro-ministro, Israel está fazendo o máximo para diminuir as mortes de civis, enquanto o Hamas comete crimes de guerra diariamente, inclusive não permitindo que civis deixem as áreas em que sabe-se que vai haver um bombardeio. E vamos lembrar da denúncia da embaixadora do Reino Unido, que foi explícita em denunciar, em relatar para o mundo que, de fato, os palestinos usam sua população civil como escudos humanos. Zé, qual a solução sem ser um cessar-fogo? Nesse momento é cessar-fogo. Inclusive, não consegui entender bem, e eu peço desculpas se eu equivoco na interpretação, a argumentação do Caio. Eu não entendi se ele está explicando o processo da bomba atômica ou justificando, porque a bomba atômica, para mim, é absolutamente injustificável. Ou seja, não importa se estavam resistindo, não importa se a guerra continuava. Agora, eu explodir uma bomba que mata 70 mil pessoas e deixa sequelas para o resto da vida em muitas pessoas, isso não se justifica por absolutamente nada. Este é um ato animalesco, claro. Não há justificativa para isso. Imperdoável isso, coloque. Mesma coisa, há vários exemplos históricos que poderiam aqui ser lembrados. Né? Vamos lembrar, durante a Guerra Civil Espanhola, o bombardeio que o general Franco fez sobre a cidade de Guernica, que foi imortalizado num quadro de Pablo Picasso, que está na Espanha. Ou seja, matou milhares de pessoas. E ali era... Por quê? Porque estava resistindo, os defensores estavam resistindo do governo republicano. Ou seja, isso não se faz. Isso não é guerra, isso é chacina, isso é genocídio. Não pode, como eu não posso também cercar para não entrar alimentos e comida. Eu não posso fazer isso com pessoas inocentes. Eu quero ter... Uma coisa é o direito de autodefesa. Eu quero combater aquele governo que me atinge. Eu quero... Perfeito, isso você vai combater evitando ao máximo prejudicar a população civil e não potencializando isso. Ou seja, está sendo potencializado sim. Quando não se fala em cessar-fogo e não posso retirar pessoas que estão feridas. Está sendo potencializado, sim. Quando eu mando hospitais saírem porque eu vou bombardear. Mas como que eu vou tirar milhares de pessoas de um hospital? Eu não tenho como fazer isso. Então, isso é de uma desumanidade que não tem justificativa. Claro. Aliás, as explicações de Hiroshima e Nagasaki dizem que o governo dos Estados Unidos entendia que era mais barato fazer isso do que continuar a guerra. Mais barato para quem, cara pálida? À custa de vidas humanas? Isto é o barato? É assim que a vida funciona? Não é a minha concepção.
Eu não acho que há um direito de autodefesa. O que Hamas fez é inaceitável, não posso concordar. Há um passado que antecede isso, que também é inaceitável, com tudo aquilo que vinha sendo feito em relação à faixa de Gaza e à Cisjordânia pelo governo do senhor Benjamin Netanyahu e situações muito antecedentes. Há um conjunto de situações inaceitáveis. Agora, estamos vivendo este tempo presente. No presente, eu não posso aceitar que vidas humanas sejam atingidas desta maneira sem a possibilidade de socorro delas. Por uma situação qual é? Não vou derrotar primeiro meu aniversário. O Netanyahu, ao dar o exemplo da bomba atômica, ele fala o que ele pensa. Exatamente o que ele pensa. Eu vou destruir. Claro? E não é, sinceramente, aquilo que eu acho a postura adequada para seres humanos. Esse radicalismo de lado a lado só leva a desastres. E eu não tenho como tomar uma posição de defesa ou de justificativa de atos desta natureza. Só um esclarecimento, por favor, 30 segundos. O Netanyahu nunca mencionou a questão da bomba atômica. Ele só disse que os Estados Unidos não concordaram com um cessar-fogo após Pearl Harbor. Quem trouxe a bomba atômica foi o Zé. Também queria lembrá-lo que tanto a Alemanha quanto o Japão estavam desenvolvendo, da sua parte, a bomba atômica. Menos mal que a bomba não ficou na mão do Império Japonês ou dos nazistas. Zé, 30 segundos. Isso eu não entendi, mas deixa. Zé, 30 segundos. Eu só não entendi. Eu acho que é coisas que não se justificam. Quer dizer, o não cessar-fogo humanitário, que se é dado como exemplo, levou a um desencadear de uma guerra em que os japoneses resistiam e eu resolvi estourar a bomba atômica, que era mais barato. Ou seja, isso vale também lá para a faixa de Gaza? Vale por... Não pode se aceitar isso. E, de certa forma, Caio, quando eu não aceito um cessar-fogo humanitário, Israel não vai perder a guerra por causa desse cessar-fogo humanitário. Você mesmo reconhece que o exército é muito superior. Ele tem um controle total dessa possibilidade. Então, por que ele precisa fazer isso? Qual é a explicação, a não ser um ódio às pessoas que lá estão, como também o Hamas agiu com ódio às pessoas que estão em Israel? Isso não vai levar a nada, isso vai gerar uma geração de ressentidos que essa guerra continuará eternamente, como vem continuando. Para quê? Por quê? Eu não posso ter gestos humanos básicos, mínimos, em relação às pessoas? Eu, sinceramente, acho isso lamentável, a postura do senhor Benjamin Netanyahu. Não é de hoje que eu recrimino, acho de um extremismo atroz, como também acho o Hamas de um extremismo atroz. O extremismo não leva a nada na humanidade, a não ser a barbárie, ao ódio, à polarização. Tudo aquilo que é o sentimento mais anti-humano que nós conhecemos. Caio, você quer responder? Quero. Vamos pensar do ponto de vista prático. Vocês acham que o Hamas, organização terrorista, é a favor ou contra o cessar-fogo? Obviamente, vai ser favorável. É uma organização terrorista que não se vincula a qualquer decisão da ONU. Aliás, não se vincula à lei internacional. Aliás, é uma organização antissemita, é uma organização genocida, é uma organização terrorista, belicista, expansionista, que quer promover uma revolução religiosa, instaurar um Estado autocrático, teocrático na região da Palestina. Aliás, é um regime que tiraniza a própria população. Então, fazer a vontade do Hamas, na prática, até do ponto de vista internacional, é aceitar o jogo do terrorismo, é ceder à chantagem terrorista, é uma obviedade. Não vamos esquecer que o Hamas não parou de atacar Israel por um segundo sequer e ainda tem em sua posse reféns civis. E é impressionante que o debate público não se centre, ao redor desse tema fundamental, dessa violação dos direitos humanos. Eu queria também lembrar ao nosso telespectador o que o Hamas pensa sobre a paz. É isso mesmo, o que o Hamas pensa sobre a ONU, o que o Hamas pensa sobre o Conselho de Segurança, o que o Hamas pensa sobre mim e sobre você, que não seguimos aí a fé e a ideologia deles. Ele diz o seguinte, no artigo 13 do seu estatuto, que ironicamente se chama Soluções Pacíficas e Conferências Internacionais. Vou ler aqui só algumas coisas. Aspas, não há solução para o problema palestino a não ser pela guerra religiosa. Iniciativas de paz, propostas e conferências internacionais são perda de tempo e uma farsa. É isso que o terrorismo pensa sobre isso. Os judeus nunca ficarão contentes, tampouco os cristãos, a menos que se siga a religião deles.
Agora eles sabem como nós pensamos. E olha como ele se refere a quem não segue o seu credo e a sua ideologia sinistra e fanática. Os hipócritas não podem ser superiores aos crentes em Alá e devem morrer em desgraça e aflição. A gente vai concordar com os termos e condições dessa organização, o mundo está perdido e ficará refém de fanáticos terroristas. Uma correção de 30 segundos, Leandro. Por favor, por Porque favor. ninguém está falando em concordar com o Hamas, está falando de um cessar-fogo humanitário. Essa é a proposta, ou seja, ninguém está falando, vamos concordar que o Hamas... Não, como também não quero concordar com a ministra de Israel da Justiça, que disse que tem que matar as mães que geram serpentes nos seus ventres, que são os palestinos. Eu não quero concordar com nada disso. Só quero um cessar-fogo temporário, humanitário. Isso não significa concordar nem ceder. Significa ceder na defesa só das vidas humanas. Fazer um rápido intervalo agora, mas a seguir, meta fiscal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, veio a público hoje para garantir que não há falta de compromisso do presidente Lula com a meta fiscal do próximo ano. A gente volta já já. Fica aí.